Welcome to Business English do Básico ao Avançado podcast. I hope you're doing great. I am your teacher, Bruno Aguiar, and today we're going to be speaking about the difference of General English and Business English. No episódio de hoje você vai aprender quais são as diferenças entre estudar inglês de forma geral, né, para todos os purposes que nós chamamos, que é para viagem, para você se virar no dia a dia, para conversar com alguém de forma informal, enfim. E o Business English, o que realmente é o Business English, né, o que norteia ele, o que está em volta dele. Esse episódio vai ser de suma importância para o seu crescimento, pois daqui para frente, tendo a informação do que realmente é um Business English, né, do que realmente é estudar Business English, você nunca mais vai perder tempo à toa, né, estudando, por exemplo, coisas sobre casa, coisas sobre móveis, né, enfim, cores e etc. Alright? A partir de hoje você vai conseguir distinguir e escolher melhor aquilo que você vai utilizar para o seu aprendizado, porque o nosso propósito aqui é crescer na carreira, seja com uma promoção, seja entrando numa multinacional, seja ser promovido, ou seja trabalhar fora do Brasil. Então a gente tem que utilizar conteúdos apropriados e que façam com que nós crescemos, alright? Além disso, eu vou falar bastante para você sobre mitos e verdades de ambas as vertentes, porque hoje, com o advento da internet, a gente tem muito conteúdo por aí e, como a gente já sabe, por ter muito conteúdo, a gente acaba ficando meio perdido sem saber para onde ir, né? Então, a gente vai falar sobre mitos e verdades e nós daremos o primeiro passo rumo ao seu crescimento da carreira através do inglês, alright? So, without further ado, let's get down to business. Bom, vamos lá, vamos começar então respondendo a pergunta: o que é estudar inglês? O que é estudar inglês geral? Eu vou fazer uma analogia com a hierarquia da sua empresa, ok? A sua empresa ela tem um CEO, certo? E abaixo desse CEO tem várias ramificações, vários diretores, depois managers, né? Depois os managers coordinators e depois vem aí os analysts and etc, right? E os demais levels, right? Então a gente vai pensar que quando nós falamos de General English, o General English é o CEO, ok? Ele é a pessoa que aborda, né, ou que comporta todas as pessoas, outras pessoas, né, ou todas as variações da sua empresa. E o inglês geral, né, o General English, ele comporta então todas as variações de estudo do inglês. Quais são essas variações? Nós chamamos de English for Special Purposes. English for Special Purposes. ESP, English for Special Purposes. E dentro dessas English for Special Purposes, desses propósitos ou motivos especiais, a gente tem várias ramificações. Por exemplo, nós temos inglês para viagens, nós temos inglês para vestibulares, nós temos inglês para provas de proficiência, pois é uma coisa bem específica. E nós temos o Business English, alright? E dentro de cada uma dessas ramificações ainda, a gente tem outras ramificações. Por exemplo, quando nós falamos de inglês para provas de proficiência, nós temos algumas provas de proficiência disponíveis no mercado. O TOEFL, que é uma prova mais acadêmica. Tem o IELTS, que também é uma prova bem acadêmica da Cambridge, né? O TOEFL já é mais para quem quer estudar nos Estados Unidos, o IELTS é para quem pretende cursar algum curso acadêmico na Europa. E nós também temos o TOEIC, que é uma prova feita pela mesma instituição do TOEFL, só que voltada para profissionais. Inclusive, pode ser uma bela chance para você provar a sua fluência no Business English, talvez fazendo essa prova futuramente. E aí, então, nós temos o Business English, também as suas variações. Às vezes pode ser que nós estudemos somente para meetings, às vezes pode ser que nós tenhamos ali uma preparação extraordinária para uma presentation, né? Então tem outras ramificações também, alright? Sabendo disso, a gente pode concluir que quando nós dizemos que estamos estudando ou alguém está estudando General English,
nós estamos estudando o inglês de forma geral, né? Onde a gente vai aprender, por exemplo, vocabulários, expressões voltadas ao dia a dia, vocabulários, expressões voltadas à sua casa, à sua necessidade, à sua rotina. A linguagem inglesa, ela acaba sendo o objeto de estudo. Porque você vai precisar aprender vocabulário, porque você vai precisar aprender gramática, você vai precisar aprender como construir as suas frases, né? Aprender as habilidades, que é reading, writing, speaking and listening, right? Então você vai acabar estudando essas habilidades por si só, tá legal? E como que a gente pode aprender o General English? A gente pode aprender através de um coursebook, seguindo um curso, né, um livro. Você pode aprender através de podcasts, inclusive tem diversos podcasts que ensinam General English here on YouTube and on Spotify, ok? Você acaba estudando grammar, você acaba utilizando alguns cards, music, films, movies, right? Então você acaba utilizando de todas as estratégias ali para você ter o maior contato com o inglês possível, right? Só que de forma geral. Agora que nós já entendemos o que é o General English, vamos então começar a falar sobre o Business English. Começaremos falando sobre os mitos e as verdades que existem por aí com relação ao Business English. Muitas pessoas acreditam que o Business English é uma língua completamente diferente do inglês comum ou do General English. E que é suficiente apenas aprender alguns vocabulários técnicos. Não, não é uma linguagem completamente diferente do inglês comum. Na verdade, nós temos sim alguns vocabulários técnicos, mas apenas aprender os vocabulários técnicos não vai fazer ou não vai te tornar hábil, competente para utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, nas suas negociações, alright? Então, não fique aí achando que é uma coisa de outro mundo, que é impossível, que é muito difícil, porque o Business English é beautiful, fantastic and super, super simple. Outras pessoas acreditam que é apenas para pessoas que trabalham em empresas multinacionais, quando não é. O Business English pode ser para um jovem estudante, por exemplo, uma grande oportunidade de se preparar para quando ele entrar no mercado de trabalho, ele estar preparado para utilizar o inglês, né, dentro, para entender o inglês utilizado ali na sua corporation e utilizar o inglês no dia a dia do seu trabalho. Então, é sim para pessoas que trabalham em multinacionais, empresas internacionais, mas também para você que hoje talvez trabalhe numa family firm que está aí se preparando para quando chegar a sua vez de passar, de entrar na multinacional, você já está preparado, alright? E olha só, quarto mito da nossa lista aqui é a gramática não é importante no Business English. Por muitas vezes eu já vi alguns profissionais dizendo: não estude gramática, não aprenda inglês com gramática, isso vai te prejudicar. Gramática vai prejudicar o seu inglês, você vai ficar preso a regras, etc. Então, olha só, a gramática é sim importante, tanto no General English quanto no Business English, alright? O que você tem que pensar é, a gramática ela é como se fosse os pilares de uma casa. Você começa a aprender vocabulários, né? Você começa a colocar um tijolinho ali, um tijolinho aqui. Só que construir uma parede só de tijolo sem estrutura vai dar ruim. Então você precisa sim da gramática dos tempos verbais, das concordâncias. Então a gramática é sim importante. Entretanto, o que a gente acaba fazendo com o Business English é nós não aprendemos a gramática por si só. Por exemplo, você vai aprender só o present simple. Não. Você vai aprender o present simple em contexto e já colocar essa gramática em utilização no contexto do trabalho e não falando sobre qualquer outra coisa. Então, essa é importante. A gente vai sim ter gramática aqui no nosso podcast, porque sem pilar não existe casa que pare em pé, certo? E o último mito que eu vou trazer aqui para você é: as pessoas pensam que apenas pessoas com cargos de alto nível precisam do Business English. Já falei um pouquinho disso aqui. O Business English, ele serve tanto para um jovem que está se preparando, quanto para uma pessoa que trabalha numa family firm, quanto para uma pessoa que trabalha em cargos júnior, interns,
interns, que são estagiários, você vai aprender esses vocabulários aqui conosco, alright? Então tem os interns, os estagiários, tem os juniors, né? Pleno, senior, que eles falam level 1, level 2, level 3, levels. Então, Business English is for all levels, alright? All levels. Alright, esses foram então os 5 maiores mitos com relação ao Business English. Agora você deve estar se perguntando, poxa, mas então o que é, ou o que realmente é esse tal do Business English? Cara, muito simples. A partir de hoje, no momento que você escutar o que eu disser para você, você nunca mais vai ver o Business English de outra forma, a não ser dessa. Quando a gente fala de Business English, o inglês deixa de ser o objeto de estudo, ele deixa de ser o foco, alright? O fim. E ele se torna um meio, a ponte para adquirir conhecimento voltado para o seu crescimento profissional. Então, olha só, vamos pensar que nós temos aqui do meu lado esquerdo o ponto A e do meu lado direito o ponto B, alright? Quando nós falamos de General English, nós estamos estudando o ponto B, o ponto final, para onde nós queremos ir. Ele é o objeto de estudo. Ele é o nosso foco. Agora, quando nós falamos de Business English, o Business English ele é aqui, ó, o ponto no meio entre A e B. Ele é o ponto que conecta o lado A, o lado B. Ele é o ponto que conecta a parte esquerda com a parte direita. A minha mão direita, a minha mão esquerda com a minha mão direita. Entendeu? Ele é uma ponte. Ponte a qual você vai utilizar para adquirir conhecimento voltado para o seu crescimento profissional. Então, o seu crescimento profissional, que é o seu objeto, que é o seu foco, que é a sua meta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta a gente só ficar estudando regras, vocabulários, etc. Não, a gente tem que fazer tudo isso de forma contextualizada e, além de ser contextualizada, já começar a colocar em prática, seja no seu trabalho ou seja fora dele. Quando você para estudar o General English, você pega um livro, né, e você vai estudando as regrinhas ali, os vocabulários, vai fazendo os exercises, etc. O Business English, você pode realizar o estudo lendo um artigo em um site, por exemplo. Ao ler esse artigo, você acaba aprendendo muitos vocabulários e também, por consequência, você acaba aprendendo bastante gramática. Né? Então, você pode tirar dali e falar, opa, beleza, aqui tem um ponto que eu preciso melhorar. E aí você começa, né, o seu estudo indo além a partir desse artigo, a partir desse contexto. Bom, se o Business English é, então, a ponte que conecta você ao seu crescimento profissional, nós podemos concluir que, quando nós falamos em Business English, nós estamos falando em communication, collaboration, choices, critical thinking. Nós estamos falando de resolver problemas em inglês, pensar criticamente em inglês, negociar em inglês, escrever e-mails em inglês, participar de reuniões em inglês, resolver conflitos em inglês, contratar, demitir em inglês. Isso é o Business English. É o inglês utilizado no contexto do trabalho, no contexto dos negócios, para então você crescer profissionalmente. E o que nós faremos aqui no nosso podcast Business English do Básico ao Avançado? A gente vai aprender vocabulários e conhecimento voltado para o crescimento profissional, seja esse crescimento de hard or soft skills, e a gente também vai começar a colocar em prática esse conhecimento contextualizado que você terá aqui no nosso podcast. Para quê? Para que você comece a fazer escolhas melhores, pensar criticamente, se comunicar, criar relações, construir confiança, tudo isso dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dos negócios. Alright then, we've come to the end of our second podcast episode. Chegamos ao final do nosso podcast, segundo podcast episode. Eu não posso esperar. I'm looking forward to talking to you in the next episode.
Eu estou ansiosíssimo para começar do zero, de fato, ensinar Business English para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso podcast para não perder o próximo episódio. E, of course, envie este podcast episódio para o seu amigo, para sua amiga que está crescendo ou que busca crescer na carreira, que o inglês vai ser a ponte para que eles consigam alcançar seus objetivos. Thank you very much, and I'll talk to you in the next episode.